Então vamos lá, bom dia a todos, né? Meu nome é Renato Braga, professor de História do Colégio Ser Aparecida, né? E hoje nós estaremos trabalhando a independência da América Espanhola, matéria do 8º ano, terceiro bimestre. Bem, vamos começar com os objetivos propostos nessa aula, né? Então, o primeiro ponto é compreender o processo de emancipação da América Espanhola, né? Segundo ponto, entender o cenário dos conflitos pela emancipação. Sim, gente, teve bastante conflito por essa emancipação, né? Diferentemente do que aconteceu no Brasil, né? Na América Espanhola houve muito derramamento de sangue para se conseguir essa independência, né? E o terceiro ponto, identificar as particularidades do processo de emancipação em cada região, né? Então vamos pegar o nosso primeiro parágrafo aqui, né? Para a gente começar a desenvolver nossa aula, né? Antes de conhecermos as diferentes experiências do processo de independência da América Espanhola, é necessário entendermos que esse processo faz parte de um contexto da crise do sistema colonial, a qual estava relacionada à crise do antigo regime. Bem, gente, antigo regime é a monarquia absolutista lá na Europa, né? E essa monarquia, ela estava em crise, realmente. Aconteceram vários problemas dentro desse território, né? A gente teve aí a Revolução Francesa, né? As guerras napoleônicas, tudo isso daí vai estar influenciando diretamente, né, na crise desse sistema colonial, porque se os outros países conseguem independência, né, por que as nações, né, por que os países da América do Sul, né, da América Espanhola também não conseguiriam, através da luta, né, através aí da força do seu povo, conseguir a sua independência, né? Vamos lá, América Espanhola ou Hispânica compreende diferentes países que possuem uma vasta diversidade cultural, né? Então tem várias culturas misturando-se nessa América Espanhola, né? O nosso segundo título que a gente vai ver aqui agora é em relação à Revolução Haitiana, né? Vamos lá, no final do século XVIII existia uma colônia francesa na América Central chamada São Domingos, né? Então percebam aí que na América Espanhola, numa região que é a região da América Central, né, onde você tem a invasão desse território de um outro país, né, que não é a Espanha, e sim a França, né? A região inicialmente foi ocupada por espanhóis, a colônia chamava-se Espanhola, né? Mas a partir do século XVI passou a ser ocupada por franceses. Foi desenvolvida em São Domingos uma intensa economia de plantation a gente já conhece, né? A gente viu lá no 7º ano, né? É o tipo de plantação baseado na monocultura, na grande propriedade, ou seja, no latifúndio. É o tipo de produção que utiliza a mão de obra escrava, né? E todo a sua produção ela é destinada à exportação, ou seja, sair daquela localidade e ir para uma outra localidade, no caso ir para a metrópole, né? Muito parecida com a do Nordeste brasileiro, o plantation que era feito lá, né? Por isso a região possuía milhares de negros escravizados. Então você era uma região onde você tinha uma quantidade de escravos muito grande, né? Então, a partir de 1791, influenciados diretamente pela Revolução Francesa. Lembra que eu falei para vocês da Revolução Francesa, da crise do antigo regime na Europa, né? Quando várias nações começam a cair, né? A própria monarquia francesa começa a cair para a Revolução Francesa, e você vai ter na sequência a ascensão lá do Napoleão Bonaparte, as guerras napoleônicas que a gente viu. Então, em 1791, os negros dessa região, né, influenciados diretamente por acontecimentos da Revolução Francesa, né, os negros escravizados e libertos decidiram o início a uma intensa luta pela liberdade e direitos. Então, se a França conseguiu se livrar, né, do seu rei e começar um outro sistema de administração, né, um outro sistema de administração pública, né, que vai ser o consulado, a gente vai ver depois, que a gente viu depois da Revolução Francesa, por que a colônia,
né, na América Central, não poderia também pleitear a sua liberdade, né? Então vamos lá, a força da rebelião em São Domingos resultou na abolição da escravidão em todas as colônias francesas em 1794. Olha a distância, né? Olha a distância do 1888, né, no Brasil, né, para 1794 nas colônias francesas, né, espalhadas pelo mundo. A diferença é muito grande, né? Vai ser aí quase 100 anos de diferença, né? E na independência do Haiti também, né, essa luta ela vai resultar no final da escravidão, né, e também na independência do Haiti, né, antiga colônia de São Domingos, em 1804. E o Brasil só vai conseguir a sua independência em 1822. Então percebam aí que é bem antes que eles vão conseguir a sua independência, né? O Haiti é a primeira colônia não inglesa, né, a conquistar a independência no continente americano, além de ser a rebelião escrava mais bem-sucedido das Américas. Foi uma importante influência para o processo de emancipação da América Espanhola. Então, nesse pedaço aqui, né, nessa região do Haiti, que era dominada pela França e não pela Espanha, ela vai ser a primeira da América não inglesa a conseguir a sua independência, né? E aí ela vai servir de vitrine. Os outros países, né, da América do Sul e da América Central vão tirar isso como base para conseguir, para pleitear a sua independência, e vai ser o que vai acontecer na sequência, né? Vamos lá, principais fatores para o processo de emancipação, né? Diversos fatores foram responsáveis pelo desencadeamento dos movimentos emancipatórios ao longo da América Espanhola. Vamos ver quais são, né? Entre eles podemos destacar o desenvolvimento industrial da Inglaterra, que a partir da Revolução Industrial se tornou a principal exportadora de produtos manufaturados. Assim sendo, a América Espanhola se configurou como um importante mercado consumidor. E lembrando para vocês que a América Espanhola, que na verdade a Inglaterra era a favor da independência da América Espanhola e também era a favor do fim da escravidão. Era a favor do fim da escravidão porque o escravo não recebe pagamento, não pode comprar produtos industrializados. Era a favor da independência porque era mais um país pelo qual a Inglaterra poderia estar fazendo comércio, em vez de fazer comércio diretamente, somente com a Espanha, poderia fazer comércio diretamente com esse país que conseguiu a sua independência, né? No entanto, é importante lembrar, né, que as colônias espanholas viviam sobre o pacto colonial. O que é pacto colonial? É quando uma colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. Então isso aí é o exclusivo metropolitano, é o pacto colonial. A colônia só faz comércio com a metrópole e a metrópole inunda essa região com produtos industrializados. É um local também que não pode ter indústrias nem manufaturas, né? É um local onde você não pode produzir porque há necessidade desse produto industrializado vir lá direto da metrópole para abastecer a colônia, né? Vamos lá, voltando aqui. No entanto, é importante relembrar que a colônia espanhola vivia sob o pacto colonial, no qual podiam manter relações comerciais apenas, e eu digo apenas, somente, né? Apenas com a metrópole, né? Por isso a Inglaterra decidiu apoiar diretamente o processo de emancipação das colônias espanholas, porque a Inglaterra queria fazer comércio diretamente com essas províncias, com essas nações, né? com esses novos países que iriam se passar a existir, que iriam ser lançados aí, né? Que iriam conseguir a sua independência. A Inglaterra queria fazer comércio direto com ele, não com a Espanha mais, né? Vamos lá, passar para a nossa próxima paginazinha aqui, né? Onde a gente vai estar vendo aqui o próximo parágrafo, é 269 a próxima página. Outro fator importante para esse processo foi o conflito de interesses entre as colônias e metrópoles. O desenvolvimento natural das áreas coloniais proporcionou o aparecimento de novas camadas sociais, novos núcleos urbanos e uma
e uma estrutura local de administração. Ou seja, né, vamos entender o que acontece. É normal, né, uma localidade que começa a crescer economicamente, vai crescer também a quantidade de pessoas com uma quantidade de dinheiro maior. Né? E eles vão começar a administrar aquela localidade conforme seus interesses. Né? E isso não vai ser interessante para a Espanha, né? Porque a Espanha queria continuar tomando conta de toda a região, mas a região era muito grande e eles não tinham como fazer isso. Né? Então, de certa forma, a estrutura local administrativa acaba crescendo cada vez mais. Né? Dessa forma, os conflitos eram cada vez uma vez que a política mercantilista desenvolvida pela Espanha causava prejuízos significativos para a colônia. A Espanha não deixava a colônia crescer, a Espanha não deixava a colônia se desenvolver. Né? Por isso que nós temos aí esses conflitos de interesse, porque aqueles que estavam com uma condição financeira melhor queriam ganhar mais dinheiro dentro da colônia. Os colonos queriam ganhar mais dinheiro dentro da colônia. O que vai acontecer? A Inglaterra não vai permitir isso, né? Que isso aconteça, e eles vão bater de frente, né? Eles vão colidir e vai começar aí um problema um pouco mais complicado, e que vai ter como grande cume aí o pleito, né, de conseguir a independência, e realmente eles vão conseguir fazer a independência dessa localidade. Né? No que se refere ao aspecto social da colônia, uma questão recorrente era a diferenciação no tratamento dado a cada grupo. Né? Existia era dividido em grupos, né, essa sociedade. Você tinha aí os chapetones, que eram os colonos nascidos na Europa, né, e que vinham na Europa, especificamente na Espanha, que vinham para a América para poder começar ali a administração, começar a colonização, né, e ficar cada vez mais rico. Você tinha a aristocracia crioula, que, embora favorecida economicamente, não conseguia progredir a nível social político, pois era impedida de explorar tanto pela coroa espanhola como representantes pelo governo espanhol na América. Né? Ou seja, o crioulo nada mais é do que o descendente espanhol que nasce na América, né? E não é tido como sendo um espanhol puro. Né? Então ele não tinha os mesmos direitos que os chapetones tinham nesse momento. Quem mandava eram os chapetones. Né? Por mais que os crioulos fizessem parte da aristocracia, ou seja, fossem pessoas com condição financeira bastante razoáveis, né? Até ótimas condições financeiras, a gente pode chamar dessa maneira, porque eles cresceram cada vez mais através aí da colonização e da exploração do território da América Espanhola. Eles não tinham voz política, eles não mandavam na política, eles não trabalhavam na administração pública. Então, eles não tinham direito de opinar em relação à administração. E eles estavam querendo justamente isso. Eles estavam querendo poder também participar da administração pública. E vai ser justamente essa aristocracia crioula, né, que vai dar início à luta pela independência. Lembrando que crioulo, aristocracia crioula ou crioulo, né, não é o negro, né, é o espanhol, é o filho de espanhol, é o branco, é aquele cara que tem dinheiro, mas ele é chamado assim, né? Ele é chamado assim porque crioulo é mestiço, né? Ele é chamado assim porque ele é um mestiço que nasceu aqui dentro do território da América Espanhola, mas ele não é negro, né? Ele não é negro. O negro é o escravo, né? O escravo é que é o negro. O crioulo no caso aí, a aristocracia, é a galera que tem terra, é a galera que está trabalhando diretamente na colonização, o cara que faz aí as plantações, né? O plantation, né? O cara que vai fazer aí, vai ser dono da localidade onde vai ter a mineração, e essa vai ser a aristocracia crioula, né? Então vamos dar início aqui, vamos dar continuidade, né? A sociedade colonial hispânica era marcada por uma grande estratificação, né? Os chapetones e os crioulos estavam em constante disputa pelo domínio político, ou seja, os chapetones, né, brigavam sempre com os crioulos sempre brigando com os chapetones para saber quem mandaria naquele território, e como sempre, quem saía vitorioso era o chapetone, e isso deixava aí a aristocracia crioula cada vez mais chateada, né? Uma influência importante foi as ideias iluministas, né?
os crioulos formavam uma elite letrada, estudaram em universidades europeias e por isso tiveram contato com as ideias iluministas que pairavam pelos ares europeus. O sucesso da Revolução Francesa também foi de grande influência para o processo emancipatório da América Espanhola. Esta expandiu as ideias iluministas, ou seja, a Revolução Francesa vai expandir as ideias iluministas de se rebelar contra o autoritarismo monárquico. Gente, o que acontece? Os filhos, né, da aristocracia crioula saíam da América Espanhola e iam estudar lá na Europa, tendo contato com as ideias iluministas, né, e também tendo contato aí com os ideais da Revolução Francesa, né, que são ideias iluministas também. Porque a gente está passando por um período aí do século das luzes, acabou o século das trevas, né? Nós estamos passando agora, nesse momento, por um processo de abertura mental, aonde a gente vai ver o que é melhor para a sociedade, saindo um pouco aí daquela influência da Igreja Católica, né? Bem, gente, o que é interessante a gente entender é que essas ideias estudadas pelos filhos da aristocracia crioula, elas voltam para a América Espanhola com esses herdeiros, né? Com esses filhos dos crioulos, né? E vai ser justamente essa ideia de liberdade que vai ser disseminada dentro dessa aristocracia crioula por essa elite, né? Por essa elite aristocrática que está vindo lá da Europa, né? Então vão ser esses crioulos letrados, né? Que estudaram em universidades europeias, que vão lutar pela revolução, vão lutar pela independência das nações da América Espanhola, né? Vamos lá, passar aqui para a próxima coluna. Por fim, temos as invasões napoleônicas como fato importante nesse processo de emancipação. As tropas napoleônicas forçaram Carlos IV, rei da Espanha, a abandonar o trono, né? O qual foi assumido por José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. Nesse primeiro momento, a elite crioula que buscava por mais participação política vai questionar a legitimidade de José Bonaparte enquanto monarca da Espanha. No entanto, aquele período, as guerras napoleônicas demandavam muita atenção e por isso o então monarca espanhol acaba não controlando as colônias hispânicas de forma tão autoritária. Então a gente vai perceber nesse momento aí, né, que as colônias, né, as províncias que nós temos na América Espanhola não vão aceitar o irmão de Bonaparte, o José Bonaparte, como sendo o monarca da Espanha. Eles não vão querer prestar, né, esclarecimento, obediência ao irmão do Bonaparte, né, ao José Bonaparte, e vai apoiar, no caso aí, o Carlos IV como sendo o verdadeiro rei da Espanha. É claro que isso aí vai ser uma via de mão dupla, né? A aristocracia crioula ela só vai dar apoio ao Carlos IV se o Carlos IV, de certa forma, der um pouco mais de poder, né, a essa aristocracia que está tentando aí ter mais poder dentro desse território da América Espanhola. Então eles queriam ter mais voz. Bem, então como nós estávamos dizendo, né, a elite crioula, né, ela vai buscar essa emancipação política e não vai aceitar, né, o José Bonaparte, que é o irmão de Napoleão Bonaparte, no poder, né, e ela vai acabar apoiando o Carlos IV, rei da Espanha, como sendo seu legítimo rei. Mas é claro, o que a elite crioula queria, né, era conseguir o apoio do Carlos para ter mais direitos, né, dentro aí dessa sociedade na América Espanhola que estava sendo formada, né. Bem, abaixo aqui a gente tem o mapa, né, da América Espanhola, e todos os países da América Espanhola que conseguiram a sua independência, né.
Então tem aqui, né, o México em 1821, Guatemala em 1838, Honduras, Equador em 1822, o Panamá em 1903, ó, bastante tempo depois, né? O Panamá já aí nos anos 1900, né? Pelo que a gente está vendo aqui, até o que demorou mais tempo para conseguir a sua independência foi o Panamá, né? O Equador, 1822, tem o Brasil aqui do lado, que é a América Espanhola, mas é 1822. Percebo que tem as Guianas aí, ó, e as Guianas não tem data, porque a Guiana ainda até hoje faz parte da França, né? Igual, por exemplo, na Argentina, a gente tem as ilhas, né, Falcon, né, que fazem parte aí do território inglês, né? Os argentinos chamam de Ilhas Malvinas, né? Mas os ingleses chamam de Ilhas Falcon, né? Fazem parte aí do território da Inglaterra, né? Bem, então vamos passar para a nossa próxima página agora aqui, né? Vamos lá, os crioulos aproveitaram a situação e transformaram os calbidos, né, que no caso era como se fossem as prefeituras, né, seus locais de atuação política, em juntas governamentais. Essas juntas possuíam um perfil insurrecional, visto que os crioulos, influenciados pelas ideias de liberdade, já começaram a organizar o processo de independência da América Espanhola. Então percebam aí que os grandes responsáveis pela luta e por conseguir a independência foi a aristocracia crioula, né? Vai ser justamente eles que vão conseguir essa independência, né? Vamos lá, as fases da independência. Nós tivemos duas fases, né? A independência das colônias hispânicas vão acontecer ao longo do século XIX, porém podemos dividir o processo em dois momentos distintos. O primeiro momento durou até aproximadamente 1815. Esse momento tem início quando a elite crioula vai questionar a legitimidade do rei José Bonaparte, que no caso aqui é o irmão do Napoleão Bonaparte, que está governando a Espanha, né? Então o primeiro momento é quando ele vai questionar a legitimidade do José Bonaparte, né? Os crioulos vão transformar os cabildos, né, em juntas governamentais, né, e vão estar prontos para a luta, né, insurrecionais, ou seja, insurreição. Eles vão estar ali prontos para lutar, né, alcançando mais autonomia, né. Vamos lembrar que esses cabildos aqui, né, eram como se fossem prefeituras, né, eram como se fossem aí locais de administração aonde eram tomadas as decisões dentro de cada província, né. Eles vão transformar isso aí em juntas governamentais e vão pleitear aí cada vez mais autonomia, e eles vão conseguir, né? O segundo momento tem início em 1816, quando após a abdicação de José Bonaparte, ocorre o retorno de Fernando VII ao trono espanhol. O monarca promove um governo autoritário em relação às colônias e acaba retirando a autonomia dos crioulos. Então, tudo aquilo que o crioulo tinha conseguido, né, no período em que o irmão de Bonaparte estava sendo o rei, né, vai ser perdido, né? Depois que acaba a guerra, né, a guerra napoleônica, né, os tronos são devolvidos aos seus verdadeiros, legítimos, né, herdeiros, né, e o Fernando VII é o trono legítimo do governo espanhol, da monarquia espanhola, né? E ele, quando assume, ele vai querer voltar com os status, né, de exclusivo metropolitano, de pacto colonial que existia anteriormente, né? Só que a elite crioula, ela já estava acostumada a uma certa autonomia que ela tinha conseguido no período de José Bonifácio, né? José Bonaparte, desculpa, Bonifácio é no Rio, né? No Brasil, né? E essa elite crioula, ela vai ficar insatisfeita com essa perca, né? Essa perca aí de autonomia, né? E vai iniciar efetivamente o processo de emancipação, né? E aí haverão guerras, né, pela independência até aproximadamente 1825, né? E a metrópole vai contar com o apoio da Santa Aliança, né? Enquanto os colonos recebem o apoio direto da Inglaterra. Nesse segundo momento a gente tem o apoio da Inglaterra. No primeiro momento o apoio da Inglaterra ainda era pequeno,
né? Porque não estava uma coisa bem orquestrada. Né? Nesse primeiro momento, era um momento somente em que eles estavam pedindo aí mais autonomia até 1815. Aí, quando começa a briga de fato, né? Quando começa a luta de fato, a Inglaterra ela vai apoiar as colônias, né? Vai apoiar as províncias da América Espanhola na luta pela independência contra a Espanha, né? E o interessante também é que a Espanha vai ter o apoio da Santa Aliança, né? A Santa Aliança, vamos lembrar que foi naquele período pós-guerra napoleônica, né? Aonde em Viena que foi assinado esse tratado aí, né? Aonde estava dizendo que tudo deveria voltar como era antes. Seria um período de restauração dos tronos, né? E por isso a Santa Aliança, aquele grupo, né, da Santa Aliança, vai estar aí apoiando, a Espanha, né, como sendo a dona do território, né? A dona do território da América Espanhola, né? Vamos lá, fique ligado. É importante ressaltar que as lutas pela independência, embora tenham sido organizadas por uma elite crioula, letrada, foram realizadas por exércitos compostos de camponeses, mestiços e escravizados, né? Então quem estava no comando era a elite crioula, mas quem estava diretamente na guerra, você tinha camponeses, mestiços, né? Escravos, todo mundo lutando pela independência desse território, né? Puxei aqui, não, tá bom. Puxei mais um pouquinho. Então vamos que vamos. Caso mexicano, né? Vamos ver aqui como é que a situação no México, né? O movimento emancipatório, né, do México, iniciado em 1810, contou com a liderança do padre Miguel Hidalgo, que reuniu milhares de camponeses rebeldes que exigiam, além da independência política, a igualdade social e a distribuição de terras. É o sonho de todo mundo, né? Igualdade social, né? Independência política e terra para todo mundo, né? O que todo mundo está sempre pedindo até hoje, a gente pede isso, né? A repressão ao movimento foi violenta, ou seja, a Espanha não vai aceitar, né, essa insurreição, esse movimento, e vai lutar para continuar o exclusivo metropolitano e o pacto colonial naquela região, né. A repressão espanhola assassina o padre Hidalgo, né, e quem assume a liderança no processo é José Morelos, né. Os dois líderes levantaram pautas populares como a abolição da escravidão, queria o final da escravidão, né? A divisão de terras entre camponeses e índios, né? Era justamente o que eles estavam pedindo principalmente, né? A abolição da escravidão ela estava sempre em pauta, né? Porque eles sempre queriam aí que a escravidão acabasse, né? Divisão de terras, né? Da igreja entre camponeses e os índios, porque a igreja, né? Pautada aí nas ideias jesuíticas, né, elas eram detentoras de território, né, e esses territórios não eram utilizados, por isso eles achavam que deveriam ser divididos aí entre os camponeses e os índios que tinham perdido o seu território no começo da colonização aí com o processo de colonização espanhola no México, né. Vamos lá, Morelos declara a independência em novembro de 1813, porém é capturado e executado por forças espanholas. Dessa forma, a independência do México acaba ocorrendo oficialmente só em 1821, pertinho do Brasil, né, um ano antes, né, através de um acordo entre elites protagonizado pelo general Iturbide, né, transformando o território em uma monarquia. O México acaba sendo a única experiência monárquica no processo de independência da América Espanhola. No entanto, o regime dura pouco. Em 1823 é instaurada a República no México. Em todo o território, e lembrando que no Brasil foi instaurada também a República, mas a República vai durar até 1889, né, de 22 a 89, mas isso aí no caso é a América Portuguesa. Na América Espanhola a única
A única nação que teve uma experiência monárquica foi o México, mas durou apenas 2 anos, né? Depois você vai entrar aí com a República do México, a República Mexicana. Curiosidade: a data oficial da independência do México é 24 de agosto de 1821. No entanto, a população mexicana não reconhece essa data, principalmente por ter sido fruto de um acordo entre as elites. De uma forma geral, a população mexicana comemora as festividades da independência em 16 de setembro lembrando 16 de setembro de 1810, quando Hidalgo declarou a independência, no episódio que ficou conhecido como Grito de Dolores, né? Então, eles não aceitam isso daí, interessante, né? Porque eles têm aquele sentimento, né, de nacionalismo, né? Aquela luta que eles tiveram, né, contra os grandes líderes, né, espanhóis. E foi naquele momento que o padre conseguiu, né, a independência. Eles acham que declarou a independência, eles acham que tem que ser naquela data, né? Mas oficialmente, eles têm aí como sendo dia 24 de agosto de 1821. Né? Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem de áudio aqui, né? 2 minutos e 40. Aqui está a igreja paroquial de Dolores Hidalgo, onde foi feita a proclamação por Hidalgo. Olha que interessante aí, ó. Um local que é bastante visitado aí. Lembrando que o México é uma das nações mais cristãs do mundo, tá? Cristão católico lá é uma grande quantidade, é enorme, né? Então eles levam isso aí muito a sério. A maioria da população é católica cristã e eles levam isso aí, eles são bastante tradicionais em relação ao cristianismo católico, né? Vou passar aqui para a nossa próxima página aqui, deixa eu ver qual é o próximo título. Bem, gente, eu vou encerrar por aqui, né? Muito obrigado pela atenção de todos vocês aí e até a próxima. Bem, então, como nós estávamos dizendo, né? A elite crioula, né, ela vai buscar essa emancipação política e não vai aceitar, né, o José Bonaparte, que é o irmão de Napoleão Bonaparte, no poder, né, e ela vai acabar apoiando o Carlos IV, rei da Espanha, como sendo seu legítimo rei. Mas é claro, o que a elite crioula queria, né, era conseguir o apoio do Carlos para ter mais direitos, né, dentro aí dessa sociedade na América Espanhola que estava sendo formada, né. Bem, abaixo aqui a gente tem o mapa, né, da América Espanhola, e todos os países da América Espanhola que conseguiram a sua independência, né. Então tem aqui, né, o México em 1821, Guatemala em 1838, Honduras, Equador em 1822, o Panamá em 1903, bastante tempo depois, né. O Panamá já aí nos anos 1900, né? Pelo que a gente está vendo aqui, até o que demorou mais tempo para conseguir a sua independência foi o Panamá. Né? O Equador, 1822, tem o Brasil aqui do lado, que é a América Espanhola, mas é 1822. Percebo que tem as Guianas aí, ó, e as Guianas não tem data, porque a Guiana ainda até hoje faz parte da França, né? Igual, por exemplo, na Argentina, a gente tem as ilhas, né, Falcon, né, que fazem parte aí do território inglês, né? Os argentinos chamam de Ilhas Malvinas, né, mas os ingleses chamam de Ilhas Falcon, né? Fazem parte aí do território da Inglaterra, né? Bem, então vamos passar para a nossa próxima página agora aqui, né? Vamos lá, os crioulos aproveitaram a situação e transformaram os calbidos, né, que no caso era como se fossem as prefeituras, né, seus locais de atuação política, em juntas governamentais. Essas juntas possuíam um perfil insurrecional, visto que os crioulos, influenciados pelas ideias de liberdade, já começaram a organizar o processo de independência da América Espanhola. Então percebam aí que os grandes responsáveis pela luta e por conseguir a independência foi a aristocracia crioula.
né? Vai ser justamente eles que vão conseguir essa independência, né? Vamos lá, as fases da independência. Nós tivemos duas fases, né? A independência das colônias hispânicas vão acontecer ao longo do século XIX, porém podemos dividir o processo em dois momentos distintos. O primeiro momento durou até aproximadamente 1815. Esse momento tem início quando a elite crioula vai questionar a legitimidade do rei José Bonaparte, que no caso aqui é o irmão do Napoleão Bonaparte, que está governando a Espanha, né? Então o primeiro momento é quando ele vai questionar a legitimidade do José Bonaparte, né? Os crioulos vão transformar os cabildos, né, em juntas governamentais, né, e vão estar prontos para a luta, né, insurrecionais, ou seja, insurreição. Eles vão estar ali prontos para lutar, né, alcançando mais autonomia, né. Vamos lembrar que esses cabildos aqui, né, eram como se fossem prefeituras, né, eram como se fossem aí locais de administração aonde eram tomadas as decisões dentro de cada província, né. Eles vão transformar isso aí em juntas governamentais e vão pleitear aí cada vez mais autonomia e eles vão conseguir, né? O segundo momento tem início em 1816, quando após a abdicação de José Bonaparte, ocorre o retorno de Fernando VII ao trono espanhol. O monarca promove um governo autoritário em relação às colônias e acaba retirando a autonomia dos crioulos. Então, tudo aquilo que o crioulo tinha conseguido, né, no período em que o irmão de Bonaparte estava sendo o rei, né, vai ser perdido, né? Depois que acaba a guerra, né, a guerra napoleônica, né, os tronos são devolvidos aos seus verdadeiros, legítimos, né, herdeiros, né, e o Fernando VII é o trono legítimo do governo espanhol, da monarquia espanhola, né? E ele, quando assume, ele vai querer voltar com os status, né, de exclusivo metropolitano de pacto colonial que existia anteriormente, né? Só que a elite crioula, ela já estava acostumada a uma certa autonomia que ela tinha conseguido no período de José Bonifácio, né? José Bonaparte, desculpa, Bonifácio é no Rio, né? No Brasil, né? E essa elite crioula, ela vai ficar insatisfeita com essa perca, né? Essa perca aí de autonomia, né? E vai iniciar efetivamente o processo de emancipação, né? E aí haverão guerras, né, pela independência até aproximadamente 1825, né? E a metrópole vai contar com o apoio da Santa Aliança, né? Enquanto os colonos recebem o apoio direto da Inglaterra. Nesse segundo momento a gente tem o apoio da Inglaterra. No primeiro momento o apoio da Inglaterra ainda era pequeno, né? Porque não estava uma coisa bem orquestrada, né? Nesse primeiro momento era o momento somente em que eles estavam pedindo aí mais autonomia até 1815. Aí quando começa a briga de fato, né? Quando começa a luta de fato, a Inglaterra vai apoiar as colônias, né? Vai apoiar as províncias da América Espanhola na luta pela independência contra a Espanha, né? E o interessante também é que a Espanha vai ter o apoio da Santa Aliança, né? A Santa Aliança, vamos lembrar que foi naquele período pós-guerra napoleônica, né? Aonde em Viena que foi assinado esse tratado aí, né? Aonde estava dizendo que tudo deveria voltar como era antes. Seria um período de restauração dos tronos, né? E por isso a Santa Aliança, aquele grupo, né, da Santa Aliança, vai estar aí apoiando, a Espanha, né, como sendo a dona do território, né? A dona do território da América Espanhola, né? Vamos lá, fique ligado. É importante ressaltar que as lutas pela independência, embora tenham sido organizadas por uma elite crioula, letrada, foram realizados por exércitos compostos de camponeses, mestiços e escravizados, né? Então quem estava no comando era a elite crioula, mas quem estava diretamente na guerra, você tinha camponeses, mestiços, né? Escravos, todo mundo lutando pela independência desse território, né? Puxei aqui, não, tá bom. Puxa mais um pouquinho.
Então vamos que vamos. Caso mexicano, né? Vamos ver aqui como é que tá a situação no México, né? O movimento emancipatório, né, do México, iniciado em 1810, contou com a liderança do padre Miguel Hidalgo, que reuniu milhares de camponeses rebeldes que exigiam, além da independência política, a igualdade social e a distribuição de terras. É o sonho de todo mundo, né? Igualdade social, né? Independência política e terra para todo mundo, né? É o que todo mundo está sempre pedindo até hoje, a gente pede isso, né? A repressão ao movimento foi violenta, ou seja, a Espanha não vai aceitar, né, essa insurreição, esse movimento, e vai lutar para continuar o exclusivo metropolitano e o pacto colonial naquela região, né. A repressão espanhola assassina o padre Hidalgo, né, e quem assume a liderança no processo é José Morelos, né. Os dois líderes levantaram pautas populares como a abolição da escravidão, queria o final da escravidão, né? A divisão de terras entre camponeses e índios, né? Era justamente o que eles estavam pedindo principalmente, né? A abolição da escravidão, ela estava sempre em pauta, né? Porque eles sempre queriam aí que a escravidão acabasse, né? Divisão de terras, né? Da igreja entre camponeses e os índios, porque a igreja, né? Pautada aí nas ideias jesuíticas, né, elas eram detentoras de território, né, e esses territórios não eram utilizados, por isso eles achavam que deveriam ser divididos aí entre os camponeses e os índios que tinham perdido o seu território no começo da colonização aí com o processo de colonização espanhola no México, né. Vamos lá, Morelos declara a independência em novembro de 1813, porém é capturado e executado por forças espanholas. Dessa forma, a independência do México acabou ocorrendo oficialmente só em 1821, pertinho do Brasil, né, um ano antes, né, através de um acordo entre elites protagonizado pelo general Iturbide, né, transformando o território em uma monarquia. O México acaba sendo a única experiência monárquica no processo de independência da América Espanhola. No entanto, o regime dura pouco. Em 1823 é instaurada a República no México. Em todo o território, e lembrando que no Brasil foi instaurada também a República, mas a República vai durar até 1889, né, de 22 a 89, mas isso aí no caso é a América Portuguesa. Na América Espanhola, a única nação que teve uma experiência monárquica foi o México, mas durou apenas 2 anos, né? Depois você vai entrar aí com a República do México, a República Mexicana. Curiosidade: a data oficial da independência do México é 24 de agosto de 1821. No entanto, a população mexicana não reconhece essa data, principalmente por ter sido fruto de um acordo entre as elites. De uma forma geral, a população mexicana comemora as festividades da independência em 16 de setembro lembrando 16 de setembro de 1810, quando Hidalgo declarou a independência, no episódio que ficou conhecido como Grito de Dolores, né? Então eles não aceitam isso daí, interessante, né? Porque eles têm aquele sentimento, né, de nacionalismo, né? Aquela luta que eles tiveram, né, contra os grandes líderes, né, espanhóis. E foi naquele momento que o padre conseguiu, né, a independência. Eles acham que declarou a independência, eles acham que tem que ser naquela data, né? Mas oficialmente, eles têm aí como sendo dia 24 de agosto de 1821. Né? Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem de áudio aqui, né? 2 minutos e 40. Aqui está a igreja paroquial de Dolores Hidalgo, onde foi feita a proclamação por Hidalgo. Olha que interessante aí, ó. Um local que é bastante visitado aí. Lembrando que o México é uma das nações mais cristãs do mundo, tá? Cristão católico lá é uma grande quantidade, é enorme, né? Então eles levam isso aí muito a sério. A maioria da população é católica cristã e eles levam isso aí, eles são bastante tradicionais em relação ao cristianismo católico, né? Vou passar aqui para a nossa próxima página aqui, deixa eu ver qual é o próximo título.
Bem, gente, eu vou encerrar por aqui, né? Muito obrigado pela atenção de todos vocês aí e até a próxima.